Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, traremos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Hoje, conversaremos com Lucas Bulgarelli, que é mestre e doutorando em antropologia pela USP. Nossa conversa foi sobre sua pesquisa de mestrado, que gerou a dissertação chamada Alerta Textão, Estratégias de Engajamento do Movimento LGBT de São Paulo em Espaços de Atuação online e offline nos anos de 2015 e 2016. Seu trabalho é uma rica etnografia que nos ajuda a compreender melhor os sentidos das reconfigurações do movimento LGBT nos últimos anos. Fique agora com a nossa conversa. Meu nome é Lucas Bulgarelli, eu hoje em dia faço doutorado em antropologia na USP. Minha graduação é em Direito, também na Universidade de São Paulo. Logo seguinte eu fiz meu mestrado em antropologia também na USP. E no mestrado a ideia era tentar entender estratégias políticas aqui do movimento LGBT da cidade de São Paulo. Então como que esse movimento estava atuando politicamente, tanto nos espaços online como nos espaços offline, né? Essa divisão já um pouquinho defasada, mas ainda operativa, para poder explicar pelo menos alguns espaços e contextos de atividade política do movimento LGBT. E para a gente entrar já então um pouco mais na sua pesquisa, conta um pouco do seu campo de estudos, como é que você entrou, algumas coisas que você observou. Bacana. Bom, eu começo em 2014 a levar a sério a ideia de fazer uma pesquisa sobre o movimento LGBT, né? E aí eu bato lá na porta do Júlio Simões, professor do Departamento de Antropologia, que é meu orientador também, com uma ideia ainda um pouco ampla e vaga, como todo projeto de mestrado de quem quer abraçar um movimento social. Então, eu queria entender todas as estratégias, tudo que era o movimento. E a pesquisa ela começa um pouco assim, vaga, mas até que foi boa, no fim das contas, essa estratégia, porque ela permitiu com que eu entendesse uma tensão, principalmente geracional, que aparecia num primeiro momento, entre ativistas ditos mais velhos, ou ativistas com uma trajetória maior e mais longa, de um lado, e de outro, ativistas ditas mais jovens, né? Ativistas com inserção concentrada na internet, nas redes sociais, e que faziam também um tipo de ativismo um tanto diferente daquele ativismo até então bastante em voga no movimento LGBT, que era um ativismo, digamos, mais institucional, né? Um ativismo que remonta às ONGs e as associações e esse complexo institucional que o movimento LGBT construiu, né? Então, eu fiquei, durante 2015 e 2016, digamos, atirando para tudo quanto era lado. Eu acompanhava tudo que tinha de movimento LGBT aqui em São Paulo, tentando entender mesmo o que era, o que aquele campo me dizia, né? O que era importante para aquele campo. Tanto que a minha hipótese, ela ainda era uma hipótese que funcionou para poder entrar, mas ela não se manteve, que era uma hipótese que pensava esse movimento a partir de categorias como identitários, queers, era uma aposta. E a verdade era que não era sobre isso que o movimento LGBT estava discutindo, né? Ou também estava discutindo sobre isso, mas tinha algo que era um pouco mais latente, um pouco mais presente nas discussões, né? E aí esse caminho também de escolher as tretas é um caminho teórico-metodológico, né? De apostar no conflito mesmo como produtor da diferença. Então, a partir disso, eu começo a ver que o que produzia bastante significado era uma tensão entre formatos ativistas, entre modelos de ativismo no movimento LGBT. E a partir disso, eu começo então a tentar desenhar alguns caminhos, né? Alguns caminhos que se baseavam tanto na forma como esse movimento se apresentava para mim. Então, tentar observar aonde esses militantes atuavam, com quem que eles estavam atuando e com quem que eles não estavam atuando também, né? O que já desmistificava um pouco essa ideia de um movimento LGBT de São Paulo, né? Uma coisa quase como se fosse uma instância do movimento LGBT aqui em São Paulo, que na verdade é mais uma grande costura, não aqui, como em todos os lugares, né? Uma grande costura de uma série de iniciativas. Então tinha um pouco disso tudo. Tinha essa cena, que eu entendia que era uma cena bastante investida, né? Numa abordagem institucional. Então estava acontecendo aqui em 2016 os ciclos municipais de conferências LGBT, né? Então toda essa galera que estava envolvida nisso, as LGBTs, as mães LGBTs, os advogados LGBTs, uma série de grupos, de associações, de coletivos relacionados ainda à pauta de HIV/AIDS, que estavam disputando aquele conselho e, ao mesmo tempo, existia toda uma discussão sobre cisgeneridade, lugar de fala,
que estava acontecendo na internet e que mobilizava todo um conjunto de militantes que tinha a permeabilidade entre esses dois ambientes, ela era muito rarefeita, ela praticamente não existia, né? Tanto que eu começo a me dar conta mesmo do que estava acontecendo quando eu estava na Conferência Municipal LGBT, acompanhando, enfim, toda aquela discussão que você também conhece, discussões de conferência e quem vão ser os delegados para a conferência estadual, né? Aí eu abro o Facebook e está acontecendo uma discussão sobre cisgeneridade, lugar de fala, tá pegando fogo, é a treta do dia na militância da internet. Então começa a ficar mais claro para mim, o que também vai ficando mais claro para outros pesquisadores, e esse intercâmbio também com pessoas que estão interessadas nesse campo ajudou a afirmar o que até então era um tanto difícil de afirmar, né? Que existia uma militância diferente, uma militância virtual, uma coisa... Ou quando se afirmava isso, ainda se tinha um tanto um receio sobre a eficácia ou sobre a legitimidade ainda desse tipo de ativismo. É ativismo mesmo, é ativismo de verdade, esse pessoal não tá só querendo ganhar louros em cima das lutas que foram conquistadas com muito suor, um espaço de negociação, um espaço de disputa socioestatal. Eu lembro que o começo da minha pesquisa era muito isso, era tentar entender um pouco o que estava acontecendo ali, mas já percebendo que existia uma tensão, que de início parecia geracional, mas que também a pesquisa vai revelar que não era só uma tensão de geração, não é uma tensão só velhos versus novos, né? Até porque nos formatos institucionais você vai encontrar gerações jovens, né, pessoas que estão entrando com seus 15, 16 anos, homens trans que se associaram à IBRAT, que começaram também a participar de conselhos municipais. E também, do outro lado, você vai ver que não são só as pessoas jovens que estão fazendo ativismo virtual, que existe aí uma série de fatores que façam que figuras antigas do movimento, ou figuras que já tinham relevância em outros momentos do movimento, também resolvam ter uma inserção virtual muito forte. Indianari é só um dos exemplos, né? A gente tem uma série de outras ativistas que se jogam nos textões também e que se engajam, de certo modo, num ativismo que também é virtual. Não precisa também ser só virtual, que também começa a mostrar que essa divisão em si, ela é artificial também, né? Tanto a divisão de um ativismo virtual e de um ativismo institucional, e isso eu acho que fica muito, muito claro mesmo quando começam as eleições, né? As eleições de 2016, em que a gente tem uma série de candidaturas trans, várias delas de ativistas que até então faziam textão, basicamente, vídeo, estavam numa atuação muito virtual, que falam, opa, é hora de se candidatar, a gente tem que disputar uma série de coisas aqui. Tanto a partir disso, mas também a partir de uma reconfiguração do que vinha sendo esse ativismo institucional, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. No sentido de que as pessoas, elas se veem frente ao impeachment quase como limitadas, pensando, cara, não vai dar certo isso daqui. Tudo isso que a gente tá fazendo, pra quê? Né? Se a gente não tem mais legitimidade democrática no país. Se nosso país, ele tá passando por um processo em que a gente não sabe se a democracia ainda é um valor central. Então que é a situação de a gente estar numa reunião do Conselho Municipal LGBT e as pessoas proporem uma nota de repúdio ao Temer, né, o presidente que tinha sido recém-empossado. Uma nota de repúdio que não reconhecia o empossamento do presidente Temer, o que era uma certa contradição, né, um próprio órgão vinculado à prefeitura não reconhecer a legitimidade do governo. Então isso também, de certo modo, era uma forma de falar, olha, esse é o limite. Aqui a gente está demarcando o nosso limite, tanto pro mal quanto pro bem, né? Um limite tanto que nos limita a disputar direitos, mas um limite que também diz, olha, isso daqui é o que a gente pretende, né? É até aqui que a gente pretende disputar. Daqui pra frente a gente vê que não tem como, porque já não é mais a mesma democracia que a gente tá lidando. Então, 2016 foi um ano muito confuso, mas essa confusão, ela foi muito produtiva para poder tirar as caixinhas que até então vinha se pensando muito. E uma dessas caixinhas era essa tensão entre virtual e institucional. A militância, e aí as categorias de acusação ajudam também, né? Então a militância de sofá, a militância de quem senta no sofá e fica lá o tempo todo fazendo, versus uma outra militância, o burocratas e cooptados, que é um pouco essa ideia de os dois estavam tentando se acusarem no fim das contas como uma forma também de delimitar espaço, de falar, olha, eu sou isso porque eu não sou aquilo, né, porque eu não fico fazendo textão no Facebook o dia inteiro, ou então, eu sou isso porque não sou aquilo, porque não fico querendo cargo e disputando vaguinha no Estado o tempo todo. Então tinha essa série de acusações, mas ao mesmo tempo eu estava pensando, mas quais são as divergências que se apresentam no campo da reivindicação? O que se reivindica de um canto e de outro, que é diferente, ou é diferente, até onde é diferente, né? E as eleições acabam sendo um tanto esse momento confuso, porque a coisa ela fica um pouco sem parâmetro, né? Então a gente tem lá no começo de 2016
fez o ciclo nacional de conferências, que é um ciclo um tanto desastroso pra gente, no sentido de que a Dilma estava sendo impeachmentada, a gente não tinha conseguido direitos LGBTs, né, durante esse governo, a gente precisava de qualquer coisa, e o governo sinaliza isso nos 45 do último tempo, autorizando o decreto que possibilitava a modificação do nome social na administração pública federal, mas existia aquela sensação de perdemos uma oportunidade, né, de conquistar nossos direitos, de efetivar alguns direitos. Então, esse clima, e ao mesmo tempo um clima de pessoas que estavam bombando muito na internet, que estavam conseguindo atingir muitas pessoas, e atingindo por meio de uma forma de ativismo, que era uma forma de ativismo que investia na mudança de mentalidades, e também investia nessa possibilidade de criar aliados, criar categorias, de criar um repertório que permitia as pessoas se entenderem dentro desse jogo, se entenderem cisgêneras, se entenderem não trans, se entenderem a partir de uma série de categorias. Então também existia uma certa pedagogia nisso tudo, né? Uma pedagogia entre os próximos, né? Entre pelo menos essa rede aí de seguidores e seguidos, né? Que as redes sociais permitem. Sim. Então era uma confusão toda, mas que ela teve que se encarar frente ao momento eleitoral, né? Então tem as eleições, você tem que fazer alguma coisa. A gente vai disputar esse trem ou não vai disputar esse trem? E nessa disputa, o que a gente viu foi muitas candidaturas, uma série de candidaturas que estavam fazendo a coisa um tanto pela primeira vez, o que também poderia ser contraditório se a gente quisesse enxergar o movimento LGBT como uma coisa linear. Então a gente fala, mas tem candidaturas LGBTs desde os anos 90. Por que essa herança de aprendizado não se refletiu das ativistas que se filiaram ao PSOL, que eram na internet? Porque a coisa também não é toda dessa forma, né? Então não tem um ativismo que vai simplesmente passando, transmitindo, sem perdas e sem ruídos esse conhecimento. Era uma coisa bastante confusa. Então tinham eventos que faziam referências, eventos de campanha da Amara, por exemplo, em Campinas, ou da Luísa aqui em São Paulo, foi quem eu fiquei mais acompanhando. Eventos que remetiam a travestis que tinham se candidatado nos anos 90, que tentavam retomar essa história. Tinha, por um lado, esse cuidado, por outro, tinha um improviso de quem estava fazendo tudo pela primeira vez mesmo. Tinha uma falta de entender um pouco como funciona aquele jogo, que era natural, porque a coisa estava acontecendo toda sem pares de movimento, que tem a sua história, que tem a sua bagagem que transmite isso. Mas isso também se provou muito positivo por uma série de coisas, né? Então a gente tem 2 anos depois, novas candidaturas, um crescimento exponencial de candidaturas trans e LGBT em relação às candidaturas municipais de 2016. Então é um processo confuso, porque a gente termina esse 2016 pensando, o que vai acontecer daí pra frente? O que vai ser essas candidaturas trans daí pra frente? E elas cresceram pra caramba, né? E chegaram a ser eleitas, né, também. Chegaram a ser eleitas, exato. A gente tem aí em 2016 essa sensação de que quase foram, né? Pelo menos as principais candidaturas quase foram. A gente teve aí em Minas uma vitória, mas aqui em São Paulo teve uma série desses quase foram. A Mara quase foi, Luísa quase foi, Janário quase foi lá no Rio, né? E agora foram eleitas, né? Então agora a gente tem Érica, o que também é interessante, porque já são outras, né? Já não são necessariamente as mesmas. A Mara não disputa, a Luísa não disputa, uma série das que eu acompanhei, pelo menos, elas saem um pouco de canto, entram outras. Então, essa ideia de uma tensão de um lado institucional e de outro lado das redes, virtual, ela se dissolve muito, né? Você percebe que, na verdade, o que existe mesmo são tendências à institucionalização e tendências à inserção num campo virtual como estratégias que se comungam e que você pode ir escolhendo de determinada forma, a partir do que a luta apresenta, a partir de quais são as contradições e as necessidades que as lutas apresentam. Eram ativistas que até então disputavam um repertório de categorias e conceitos relacionados à generalidade, ao lugar de fala, e que elas não deixam de fazer isso. Na verdade, elas levam um tanto disso e adicionam a isso uma série de preocupações, essas sim, relativas à campanha, relativas à disputa institucional, né? E elas vão tendo que descobrir ao fazer, né, ao tecer essa campanha, o que é comungar isso. E são discussões que, na verdade, te levam a uma reflexão um tanto filosófica sobre o que o movimento LGBT tem produzido sobre noção de sujeito mesmo, né? E sobre essa relação de universal e particular, porque também havia essa crítica muito forte a todo esse repertório produzido na militância virtual, digamos, era um repertório dito redutor, no sentido de que você restringia as possibilidades de quem podia atuar naquele ativismo ao classificar as pessoas ou enfim, ao investir nessa noção de lugar de fala, que poderia ser redutora, né? Tinha essa crítica toda, só que aí quando você vai fazer uma campanha, você fala, então como aplicar esse lugar de fala numa campanha? O que é o lugar de fala numa campanha eleitoral, né?
que é uma campanha que você precisa de pessoas que não são só você, que não são só o seu segmento dentro do movimento, mas ao mesmo tempo sem perder mão da necessidade de enfatizar que sim, existem especificidades silenciadas, existem pessoas que não têm o mesmo lugar, o mesmo poder que os gays brancos têm. Então esses foram desafios, digamos, originais nesse sentido, porque era nas eleições aquele momento um pouco de testar as coisas. Então eu começo uma pesquisa que ela é toda partindo de premissas de tensões um tanto binárias, um tanto dicotômicas, então os institucionais versus os virtuais, os velhos versus os novos, para poder terminar a pesquisa, na verdade, com menos certezas do que quando eu comecei, né? Na verdade, a pesquisa ela conclui isso, ela conclui essa bagunça um pouco que a Revolta da Lâmpada aqui em São Paulo chama de uma crise organizativa do movimento LGBT. Eles falam que o movimento LGBT a gente já passa por uma crise organizativa. O que, de certo modo, descreve menos uma crise como uma crise no sentido ruim, no sentido pejorativo, mas como essa eterna crise que sempre foi o movimento, que sempre produziu o movimento, né? Uma crise que é uma série de necessidades, um conjunto amplo de perspectivas, de experiências de vida que se comungam no movimento e que tem que produzir luta. Então as estratégias obviamente não seriam harmônicas e homogêneas. Mas o caminho disso é interessante, porque o caminho disso conta uma história que também é uma história do país, de certo modo, né? Uma história de pessoas que estão pensando o país, pensam o Brasil, que pensam o lugar que vivem, né? Então, é uma história de uma luta social, que a gente olha um fragmentinho, né? Um curto fragmento, mas consegue também pensar uma série de coisas, porque esse movimento ele não consegue se eximir da discussão do impeachment, ele não consegue se eximir da discussão da política mais ampla, o que também faz, de certo modo, cair um pouco por terra essa noção de que as lutas LGBT são lutas apenas identitárias, essa noção que faz com que as LGBT sejam encaixadas num certo formato, como se essas lutas, elas só, o sentido de existir delas fosse a identidade. E quando a gente vê, na verdade, que a identidade, ela realmente funciona como uma estratégia no movimento. Não é à toa que, quando a Luísa precisou se identificar mulher trans para poder conseguir, frente ao TSE, uma autorização de registro de nome social, o que criou um precedente para que outras mulheres trans também conseguissem se registrar na justiça eleitoral já com seu nome social, era uma estratégia, porque a Luísa não era uma pessoa que tinha nem o nome retificado na época, não tinha essa preocupação, mas a identidade era sem dúvida uma estratégia ali. Ou então, quando a Amara jogava com a coisa de ser travesti e prostituta em alguns contextos, mas em outros contextos também sabia que ser travesti e prostituta ia ser um demérito para ela ali, não adiantava insistir nessa ideia, sendo que aquilo não ia ser o que ia alcançar, era também uma certa estratégia identitária. Isso fica mais claro quando você percebe que a identidade ela funciona muito bem como um ponto de saída, mas ela não funciona necessariamente como um ponto de chegada, né? Não é como se, ao fim e ao cabo, o movimento LGBT fizesse seu balanço para poder ver como as identidades têm funcionado. Isso nem existe, né? Esse momento não existe, né? Ou pelo menos se ele existia com as conferências, em algum sentido, no sentido pelo menos da disputa do acrônimo, né? Essa historinha que a gente conta do movimento de como L veio pra frente, como os 3 T's viraram 2 T's e depois virou um T. Se ela pelo menos tinha essa importância nesse momento, já não é mais esse espaço, o espaço que produz com a mesma centralidade esse tipo de categoria, né? Não é à toa que isso tudo vai para a internet. Então, tanto ativistas institucionais, ativistas que a gente conhece, advogados, quanto as ativistas dos textões, elas estão na internet, inclusive disputando se entra o isso, se não entra o isso, agora é com o quê. Essas disputas, vez ou outra, ressurgem, né? Mas é interessante que o local também onde elas ressoam agora sem dúvidas, a internet, muito mais do que nas conferências, né? Inclusive a gente nem sabe se vai ter uma 4ª conferência, pelo que eu soube recentemente, né? Parece que ela foi cancelada. Pois tá uma treta isso. Mas eu acho isso muito interessante, Bulga, na sua pesquisa. Queria, na verdade, fazer um elogio, né, a essa forma como você conecta esses temas que são, sim, temas particulares, mas que não deixam de ser também temas gerais, que não deixam de ter uma conexão mais ampla. Falar de questões LGBT, falar de democracia, falar de forma mais ampla sobre o Brasil e nosso contexto, porque eu acho que isso ajuda a responder uma certa crítica que emergiu muito agora com essa eleição do Bolsonaro, certa leitura, certa crítica que a esquerda tem feito de por que perdeu, falado que nós apostamos em pautas morais ou em pautas identitárias, né? Sim. Tratando como se a gente estivesse falando só de identidade, de questões morais. Ora, não são questões meramente morais, né? Não são questões meramente identitárias.
estamos falando da vida de pessoas, né? De subsistência de pessoas, de sobrevivência mesmo. Estamos falando de trabalho, estamos falando de exclusão da escola. Se isso é uma questão meramente identitária, se isso é uma pauta moral, não é, né? Eu gosto dessa forma como você conecta essas duas coisas, porque ajuda a responder essa leitura que eu acho absolutamente errada, que tem sido feita recentemente dentro de certa parcela da esquerda, né? Mas o que eu queria comentar contigo, que eu gosto, eu acho que você menciona aqui um pouco no final, é que a forma como você vai reconstruindo essa tensão que você inicialmente começa a ver de forma binária, mas você percebe que não é tão binário assim, né? Entre esse online e offline, esses dois tipos de ativismo, e como que, na verdade, essas duas tendências ou apostas preponderantes em diferentes tipos de estratégias, acho que podemos falar assim, né? Essas fronteiras vão se erodindo e, por um lado, a gente vê essas ativistas que apostam mais numa estratégia virtual, apostando, principalmente ali a partir de 2016, numa entrada na institucionalidade, mas eu acho interessante perceber que essa entrada na institucionalidade é diferente de uma certa entrada da institucionalidade que estava ocorrendo anteriormente, né? A aposta na institucionalidade não é mais a aposta nessas políticas participativas. Não é uma aposta necessariamente em conferência, em conselho, nesses espaços. Eu tenho a impressão que e claro, que não é uma coisa meramente específica do movimento LGBT. Eu acho que já existe uma crise participativa, pelo menos desde 2013, né? Ou até antes. Né? Eu tenho a impressão que muito que dispara 2013 é uma crise da participação, né, também. Não, claro, não só isso, né, mas é um dos fios que atravessa ali. Né, e que essa geração fala, olha, isso, eu vou apostar na institucionalidade, mas eu quero alguma coisa mais efetiva do que isso, né? Eu quero tomar o poder por conta própria, por isso talvez a aposta nas candidaturas, né? Mas eu acho também interessante ver, eu queria que você falasse um pouco mais, que a forma como você divide seus capítulos, né? Você tem primeiro um capítulo da etnografia mais específica do conselho e depois você vai pra etnografia mais da internet, né? Você faz essa divisão. Mas o que eu acho interessante também nesse capítulo seu do conselho, é como você vai mostrando que essa porosidade das fronteiras funciona para os dois lados. E como mesmo a institucionalidade também vai absorvendo essas categorias produzidas no ativismo online. Como que essas categorias vão transbordando, né? Eu acho que se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Bacana. Eu lembro logo quando eu comecei a pesquisa, o conselho estava sendo eleito, a nova gestão do conselho municipal aqui em São Paulo. E já era uma eleição um tanto problemática, porque ela se arrastava há mais de um ano sem um conselho eleito. Então o último tinha sido desempossado e a gente não tinha uma representação de conselho municipal LGBT aqui em São Paulo. O que já é uma coisa interessante, o formato paulista com que essas coisas foram construídas, porque toda essa estrutura, ela vem exclusivamente do PSDB, de gestões tucanas, né? Tanto a coordenadoria municipal LGBT, como a coordenadoria estadual LGBT, e os conselhos também, eles têm uma estrutura que sempre foi muito baseada nessa disputa institucional PT e PSDB, e que no caso paulista sempre foi o PSDB que acabou levando essa, né? E a gente tem aí dois lapsos, que são o lapso da prefeitura Marta Suplicy e agora da prefeitura Haddad, que são, digamos, esses momentos petistas onde a coisa foi disputada para o outro lado. Mas ainda assim, muito estruturado numa disputa que estruturava um tanto a democracia brasileira. Apesar de uma série de partidos, existe uma centralidade nessa disputa entre PT e PSDB, que hoje em dia tem sido reavaliada por uma série de pessoas que estão tentando entender o que é o Bolsonaro frente a essa disputa, né? Não é à toa que há quem entenda que o PSDB e o PT, eles, de certo modo, caem juntos nessas eleições, né? São forças que são derrubadas, digamos, com o mesmo impacto, né? O que a gente tinha, e aqui em São Paulo a disputa era muito clara, entre formatos de participação política entre o PT e o PSDB, né? Formatos petistas e tucanos, né? E a diferença principal desses formatos, isso foi uma série de conversas com a Regina e com os primeiros presidentes dos conselhos para poder entender como que a coisa operava, de forma sucinta, a ideia era que o PSDB ele tinha uma noção bastante própria de ativismo
vinculada a ativismos individuais. Então, figuras públicas que atuavam na cidade, DJs de baladas, líderes locais, né? Mas figuras que eram bastante, eram a figura, né? Eram a pessoa. Ao passo que o PT, ele sempre investiu um pouco nessa ideia de representação política, nesses espaços de articulação socioestatal, a partir de entidades. Então são os coletivos, são os grupos, né? Eles são obviamente representados por pessoas, mas existe uma noção do coletivo, da entidade, né? Eram grupos representativos. E isso vai, de certo modo, moldando a forma como esses conselhos se apresentam aqui em São Paulo. Começa essa pesquisa no finzinho de 14, no começo de 2015, a gente tem algumas coisas novas acontecendo. No final de 2014, a gente tem a primeira vez a Amara Moura surgindo na internet com o caso dos mineiros da Unicamp. Ao mesmo tempo, a gente tem a Luísa Coppitters também aparecendo, bombando na mídia como a professora trans que foi demitida do Anglo. E a gente tem aí quase que 2 anos dessa ressaca de junho de 2013. Foi essa movimentação que também, como você bem disse, ela não é só brasileira, né? Ela é um reflexo aqui no Brasil de uma crítica que já se gestava, pelo menos desde o começo dos 90, muito vinculada aos movimentos autônomos, em relação a esse modelo de democracia participativa. Então, o que esses movimentos sociais estavam fazendo quando eles iam em reuniões negociar com o Estado de direitos, né, luta pelos seus direitos. E aí eu falei, tá, o que me falta é entender o que está acontecendo lá, o que está acontecendo nos espaços, nos conselhos. Porque se os conselhos estão bombando, se eles estão fazendo política, se eles estão movimentando, de alguma forma essa política está sendo efetiva, ela está cumprindo os seus propósitos. E aí quando eu chego no conselho, é aquele desânimo geral, né? Porque primeiro não tem conselho, né? O conselho não estava nem eleito, não existia vontade política da gestão. E aí eu fico, tá, vamos ver como a coisa funciona. E a coisa foi funcionando de um modo que, em 2015, foi quando eu acompanhei mais nitidamente o conselho ele praticamente não funcionou, né? Ele ficou seus primeiros 6 meses votando um estatuto do conselho, e aí quando chega lá para junho, julho, as pessoas começam a se voltar para o período eleitoral, para as eleições, e todo mundo some do conselho, o conselho deixa de existir nesses últimos 6 meses. Então, um pouco a partir da própria etnografia e acompanhando um pouco a rotina dos conselheiros também, e isso que me despertava uma série de curiosidades, é que eu comecei a perceber o que na prática era essa crise com o modelo representativo. Porque até então a gente tinha essa crítica a partir de junho de 2013, a partir das marchas das vadias, a partir de da marcha da maconha, de uma série de movimentações que já estavam tanto questionando esse modelão, mas a gente não viu o que estava acontecendo no modelão, ou pelo menos a gente tinha pouca informação atualizada do que estava acontecendo no modelão, nesse modelão representativo. E quando eu comecei a acompanhar os conselheiros, eu um conselheiro bissexual que a primeira vez que eu o conheci, ele virou pra mim e falou assim, cara, você sabe o que é? O que um conselheiro bissexual faz? Isso numa primeira reunião. Numa segunda reunião, aí na reunião seguinte, a Luísa Coppitters, ela aparece pela primeira vez, e lá pras tantas, ela levanta a mão e fala assim, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo nessa reunião. Eu sou conselheira eleita, mas vocês estão discutindo coisas de gestões passadas, coisas que não tem nada a ver. Não tô entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo aqui. E eu acho que se eu não tô entendendo, ninguém vai entender. Esse negócio não vai servir pra nada. Então, a partir de uma série desses detalhezinhos, você começa a perceber que ninguém sabia muito bem o que fazer ali. A não ser aqueles que estavam estabelecidos, né? Porque tinha os estabelecidos. A gente tinha o Paulo Iotti na reunião. Paulo Iotti, um advogado aqui de São Paulo, que tem uma trajetória extensa de disputas via judiciário de direitos LGBTs. E ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. E também quem sabia muito bem o que estava fazendo ali era o Alessandro Melchior, que era o conselheiro municipal LGBT e que presidiu o conselho pelo lado do poder público, né? Tinha esses 2 campos, assim. Tinha o Paulo e o Alessandro, que eles também faziam da reunião uma grande treta, digamos assim. E uma série de pessoas que elas eram quase que espectadoras daquela treta, e elas estavam ali também tentando entender ao mesmo tempo o que elas estavam fazendo naquele negócio todo. E eu falei, tá, isso daqui é a disputa institucional. Menos no que eu tô olhando, que é o que é onde deveria o Estado e o movimento social se encontrarem para poder disputar direito, para poder negociar direitos. Então, essa crise, ela vai surgindo muito a partir desses espaços também. E essa ideia de que as coisas vão se dissolvendo, de que essas fronteiras entre o institucional e o virtual vão se dissolvendo, ela também está muito atrelada ao modo como esses próprios militantes foram enxergando as limitações de cada campo do ativismo, de cada uma dessas estratégias. Então, não demorou muito para que o Paulo Iotti entendesse que sem a internet não ia adiantar muita coisa você se candidatar a um conselho municipal LGBT
LGBT. Porque era na internet que aquele conselho poderia existir mais do que no próprio conselho. Porque o conselho mesmo ele é uma coisa travada. Mas se você consegue passar alguma coisa ali de interesse do movimento LGBT, ou pelo menos publicizar algo que passe por uma chancela institucional e que você consiga divulgar na internet, opa, você já tem alguma coisa bacana aí. Ou então, se você, dentro do conselho, se a prefeitura, ou a prefeitura, no caso, representada pelo Alessandro, pelo coordenador de políticas LGBT, faz algo que desagrade o movimento, você consegue, por meio das mídias sociais, fazer uma série de críticas à prefeitura, criticar a prefeitura pelas políticas que ela não está fazendo. Na verdade, essa era a estratégia mais utilizada dos conselheiros mais antigos, Paulo, Dimitri Salles. Quando eles viam que a coisa não estava funcionando, eles oficiavam. Vendo que o ofício não resolvia, eles publicavam na internet. E aí na internet resolvia. Então, eles criaram até uma página. Eu chego a colocar um pouco como que esses militantes foram percebendo que existia uma possibilidade de você divulgar ali para um grupo de pessoas na internet, mas existia uma questão que era: a internet, ela não é uma terra sem lei, na verdade, ela é esse conjunto de bolhas que hoje em dia a gente bem entende. Mas o que acontecia é, quando o Paulo, por exemplo, ele divulgava as coisas do conselho, que ia chegar em pessoas como a Amara, como a Luísa, como a Indianara, porque o movimento ele não é, né, um cluster, uma grande bolha dentro do movimento, dentro da internet. Ele também é extremamente ramificado. Então, tem militantes que não se conhecem, né, e por aí vai. Então, também foi interessante perceber como isso ia acontecendo, como que essas outras fronteiras também foram sendo transpostas. Porque aí você começa a ver que algumas militantes que eram só virtuais, militantes, inclusive, que tinham uma tônica bastante forte de crítica à institucionalidade, né? De falar, isso não resolve nada, a gente só ganhou migalhas até hoje. E também alguns ativistas que estavam nessa disputa institucional e vice-versa. E a campanha foi esse momento, digamos, em que a coisa se intensificou, porque todo mundo quem não se conhecia teve que se conhecer para poder tentar fazer coisas juntos. Então, a forma como dentro do movimento LGBT a coisa foi acontecendo, essa crise da representatividade, da participação e depois as transformações que isso ocorreu dentro do movimento, fez com que o movimento criasse propostas, criasse soluções. Eu acho que as candidaturas é um dos tipos de solução que o movimento criou. Um outro tipo de solução que o movimento criou foi a inserção em comerciais, consultorias, em assessorias especializadas LGBTs. Isso tem sido algo que uma série de militantes aqui em São Paulo tem feito. O que também é uma coisa interessante, porque há não muito tempo atrás, militantes dos textões tinham uma crítica muito forte ao mercado. A forma como o mercado operava as nossas categorias, a forma como o mercado entendia o que era LGBT e transformava em outra coisa, o que também passou por uma certa reanálise, no sentido de, os militantes LGBTs não têm dinheiro, e a gente não consegue trabalhar com aquilo que a gente produz politicamente. A gente tem uma dificuldade enorme para fazer isso. Pensar, uma série de militantes começa a constatar. E 2, não adianta só bater de frente em relação a toda e qualquer marca, a gente consegue, digamos, alargar um pouquinho o entendimento dela, e isso pode ser bom, isso pode reverter em boas coisas para o movimento LGBT. Então, sai de uma chave do conflito aberto e entra para uma chave que é uma chave da negociação. O que era, até então, uma coisa pendente nesse ativismo. Um dia, escrevendo já o texto da dissertação, a Regina perguntou assim para mim: Lucas, o que você acha que esse movimento virtual, em que termos que ele pode propor negociações? Como que ele pode mediar interesses? Porque ele é um movimento bastante concentrado nessa ideia de apontar os erros, de identificar quem são as figuras que estão produzindo homofobia, contestar o caráter homofóbico e transfóbico de uma série de afirmações. Mas quais são as estratégias de negociação? Aonde que ele media interesses? Aonde que esse movimento deixa de lado algumas de suas premissas para poder aceitar outras premissas de modo a alcançar certos objetivos em comum? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça porque eu falei, eu não sei se esse movimento ele tá preocupado com isso necessariamente. Mas naquela época podia ser que não tivesse. Ao longo das eleições, você vê que as pessoas elas aprendem, de fato, a criar outras formas de mediação. Então também essa crise institucional que o movimento abraça amplamente, né, e que produz uma série de conteúdo sobre isso, de conteúdo político sobre isso na internet, mas também fora da internet, isso se transforma em propostas. Pelo menos essas duas investidas, a investida nas campanhas políticas e nos partidos de uma forma mais ampla, porque algumas das candidatas elas depois entram nos partidos e começam a fazer política partidária. Elas não se limitam às suas próprias campanhas. E essa inserção no mercado de algumas outras ativistas que estão, hoje em dia, fazendo consultorias, prestando serviços para grandes empresas, em termos de consultorias especializadas LGBTs, são estratégias, pelo menos do que eu consigo avaliar, são estratégias que tentam criar essas mediações
ações a partir desses pressupostos de ativismo. Então, não significa que o ativismo deixou de criticar a representatividade, o modo como o mercado, o capital, o capitalismo. Não é que essas críticas elas deixaram de existir, mas essas críticas elas tiveram que ser embutidas com uma realidade que é a realidade da precariedade de uma série de ativistas, né? Não é incomum a gente louvar ativistas trans famosíssimas, tanto na internet, como famosas antes da existência da internet, e que passam um puta perrengue financeiro, que a gente nem sabe. Então, essa foi uma forma que eu vejo, pelo menos, algumas ativistas lidando aqui. Tipo, olha, se tiver que fazer um trampinho pra poder uma mesa numa multinacional que me pague 700 conto pra eu poder falar como é ser travesti, eu vou fazer, entendeu? Porque eu sei que é foda, eu sei que o mercado é escroto, eu sei que eles vão usar isso pra poder falar que eles são inclusivos, eu vou tentar fazer a minha crítica ali, eu vou tentar disputar o espaço, e aí cada uma vai escolher também termos e até onde quer negociar, até onde quer mediar. Tem ativistas que vai e que não se proíbem de no final falar, olha, inclusive vocês têm que contratar trans, porque não adianta só ficar chamando aqui pro eventinho, se não contratar é transfóbico ainda, não sei o quê. Então, e aí isso vai produzindo, enfim, uma série de outras coisas. Então, tem empresa que vai aceitar, tem empresa que vai achar isso ó. Mas fato é que também fazer essa crítica de que existe um ativismo virtual que fica o dia inteiro na internet sem fazer mais nada a não ser produzir textão e memes. Se já em 2016 já não era tão verdade, hoje em dia a coisa tá muito diferente. Hoje em dia, na verdade, é até difícil a gente falar de um ativismo virtual, se a gente for querer ser bem preciso, porque depois das eleições de 2018, o modo como as pessoas se engajaram politicamente nessa campanha, tanto para a esquerda, mas principalmente para a direita, chega a ser até difícil você falar de um certo ativismo virtual da forma como a gente falava. Até então a gente falava, ativismo virtual é uma forma de disputar politicamente nas redes sociais, na internet. Só que depois de 2018, o que não é disputar politicamente nas redes sociais e na internet? É difícil você limpar aquilo que não é político das discussões que tem acontecido hoje em dia, né? Então até essas categorias que podiam fazer algum sentido lá, hoje em dia elas também estão bem soltas, assim. Ativista virtual, muita gente se entende. Tem criança de 12 anos apoiando o Bolsonaro que se entende militante, tem seguidor do mito. Mas eu acho que nem antes fazia tanto sentido assim, pra ser bem sincero. Exatamente. Essas ativistas que fundam, a gente tá falando muito, por exemplo, das ativistas que fundam o transfeminismo e compõem, na verdade, não só o blog transfeminismo em si, mas esse grande campo transfeminista na internet, né? Elas estavam frequentando eventos acadêmicos, elas estavam fazendo uma outra forma de ativismo, e quando iam nesses eventos, aí tudo bem, é mais parte da minha pesquisa, né? Iam nesses eventos, denunciavam a falta de presença de pessoas trans nas mesas, faziam talvez não necessariamente um ativismo voltado para uma mudança no Estado, né? Uma interferência na política pública, mas essas pessoas estavam circulando em uma série de outros espaços, né? E esses textos, quando a gente vai ver esses textões, dialogavam com coisas que estavam acontecendo no cotidiano da vida delas, assim, né? Exatamente. Então isso é virtual, meramente ativismo de sofá, né? Não sei, acho que não. Isso já era muito difícil se atribuir só uma inserção virtual. Mas era interessante também em 2015, 2014. E tudo é curioso porque é muito rápido. Sim, né, muito. A gente tá falando aí de transformações que aconteceram em um lapso de 4, 5 anos. A gente tá falando quase de momentos do movimento LGBT, né? Não chegam a ser ondas, eu acho que é forçado a gente tentar pensar em momentos tão cindidos. Mas, sem dúvida, são momentos. O que era o movimento LGBT na internet em 2015, pro que é hoje em dia, passou por pelo menos 2 eleições. Com certeza. Que elas tiveram um protagonismo forte, então não dá pra ignorar esses processos. Mas em 2015 eu lembro que elas estavam começando a se conhecer. Logo quando elas estavam bombando, elas estavam se conhecendo no offline, justamente nos congressos acadêmicos. É por meio dos congressos acadêmicos que essas ativistas começam a se reconhecer fisicamente pela primeira vez. Então era tudo muito, tava tudo nascendo muito naquele momento, mas já existia, antes de a gente entender o que era esse ativismo, já existia uma crítica a ele. A crítica de que ele era confortável, a crítica de que ele só existia para autopromoção, porque as pessoas elas não estavam interessadas em fazer. Eu lembro que existia até uma certa crítica, era o ativismo é chato mesmo, o ativismo ele é difícil mesmo, é reunião mesmo, não adianta achar que ativismo é fazer um textinho de meia hora no Facebook e esperar os likes chegarem, ativismo é sofrer,
Então existia também essa ideia, e que é uma ideia que também vai ser transposta para os ativismos dos segmentos, né? Eu lembro que entre as trans aqui em São Paulo isso era muito, muito forte, o fato de que, e aí em relação ao corpo principalmente, né? Ao corpo dessas novas ativistas, que era um outro corpo, que não era o corpo travesti das ativistas travestis dos anos 90, e que essa diferenciação, ela cingia o local que você ocupava no movimento. Então lembro de ativistas aqui falando, olha, eu não botei silicone industrial nos anos 90 pra vir um bofinho hoje em dia, um viadinho passa batom e que nem tá tomando hormônio, me falar que é travesti e falar que tá disputando comigo, entendeu? A crítica precedia o próprio ativismo. Então a gente aprendeu a conviver com esse ativismo já com as críticas que vinham embutidas nele, né? De que era confortável, de que ele não saía da internet, de que ele não articulava nada. E o que eu tava, pelo menos percebendo aqui em São Paulo, é que elas estavam acabando de se conhecer, né? 2015 era quando elas estavam começando a se conhecer. A gente teve em 2016 o Desfazendo o Gênero, em Salvador, onde uma série de ativistas, hoje em dia, que se conhecem, se articulam e fazem coisas juntas, estavam se conhecendo pela primeira vez ali, né? Mas, como você bem disse, nos congressos, então também existia uma preocupação, que era essa preocupação de uma inserção de uma mudança de mentalidades que passava pela internet, mas passava por uma produção de conhecimento, por uma leitura dos textos, por uma interpretação dos textos, o que era também bastante original, e que também não era livre de críticas. Eu também lembro que logo no começo da pesquisa, não era incomum você encontrar professores que criticavam a forma como esse ativismo virtual lidava com a teoria, né? Falava, mas isso daí é uma forma muito... Isso não segue as regras da academia, isso é feito de qualquer jeito, tudo vira Butler de repente, tudo virou preciado, qualquer coisa é contrassexual hoje em dia. E aí na época eu, né, começando a fazer um mestrado, você não vai questionar professores fazendo isso, mas no fim da pesquisa eu falei, cara, foi uma forma hiper produtiva, na verdade, de uma série de pessoas terem, se não se inserido na universidade formalmente, pelo menos informalmente. A gente fez com que o debate da cisgeneridade caísse num formulário na Conferência Municipal LGBT. Você pega o formulário lá em 2016 e tá cis e trans. E aí você olha pra cara do pessoal da prefeitura e você fala, cara, da onde vocês tiraram isso de lugares como a dissertação da Viviane Vergueiro? Antes de um blog de umas meninas. Exato. Sim. Exatamente. Né? E mesmo que eles não soubessem disso, mesmo que eles não falassem, da onde vem esse cis aqui? Eles obviamente não iam saber, mas a coisa tava toda ali, né? Então, opa, calma. Não era só uma produção egóica, né? Mas também, do outro lado, a coisa não era livre de críticas também, né? O ativismo institucional, ele passava por maus bocados. Esse momento que a gente tá falando do movimento LGBT é um momento de completa ressaca dessa forma institucional de fazer política. Então, a gente não tem mais ONGs ativas aqui em São Paulo, ONGs que façam movimentação, apesar de termos uma série de grupos, esses grupos de advogados, grupos de mães, que são importantíssimos, mas que também encontram suas limitações, né? Financeiras, principalmente, mas também vinculadas à forma como a democracia brasileira tem se transformado, né? Então, esses movimentos não conseguiram passar desapercebidos por junho de 2013, por uma crítica muito mais ampla que transpassa o movimento LGBT sobre esse tipo de política. Junho de 2013 era exatamente a Prefeitura de São Paulo, no caso paulista, né? E tinham ativistas LGBTs que também faziam esse passe entre a discussão dos transportes e a discussão LGBT em São Paulo, né? Era uma tentativa da prefeitura de criar um conselho municipal de transportes, série de discussões entre o movimento e a sociedade civil versus o MPL falando, não, a gente vai para as ruas quebrar tudo para mostrar para vocês que não é um conselho que a gente quer. Então a coisa tava, o próprio formato oferecido à época pela prefeitura de São Paulo para tentar apaziguar 2013 era o exato formato que ao movimento LGBT foi concedido via conselho municipal, que já não estava funcionando. E também não era uma coisa que não funcionava só aqui, já não estava funcionando em uma série de outros lugares. Então tinha um pouco disso. E aí quando se candidatam, é interessantíssimo perceber que elas também não sabem fazer política institucional, porque a política que elas fazem é uma política de internet. Então, eu lembro que a Luísa virou pra mim, um dia eu perguntei pra Luísa, já próximo das eleições, falei, Luísa, mas quanto, uma estimativa de voto, você acha que quanto, mais ou menos? Ela falou assim, olha, na minha página do Face a gente tem 12 mil likes. Se a gente tirar o pessoal de fora de São Paulo, eu acho que dá pra gente chegar nos 8, assim. Aí eu falei,
putz, Luísa, mas acho que é bem preciso isso, será que não é não? Ela nem fala, é impreciso mesmo. Mas era isso, assim, né? Então, também não era assim, é um ativismo que ele tá só na internet, mas a internet não é pouca coisa. A internet é bastante coisa. Inclusive, é o motivo pelo qual muitas delas tiveram o protagonismo que tiveram e se candidataram. Mas também tinha um pouco disso, assim, a internet ela não te dá tudo que você precisa para poder fazer essa política. Então, muito foi sendo descoberto no caminho também, né? E hoje em dia é isso, né? Eu lembro que em 2018 a gente estava começando a campanha presidencial, saiu uma reportagem que falava que as campanhas trans tinham crescido quase 500 e poucos por cento em relação à presidencial de 2014, né? E eu fiquei pensando, é interessante, porque existia uma impressão de que essas campanhas elas iam recrudescer agora, que talvez haveria menos em função desse ascenso conservador, de como que a coisa estava toda, mas pelo contrário, teve muita candidatura diferente da forma como se fez candidatura municipal em 2016 também. Muita candidatura articulada, existia já uma memória toda da Marielle, que também motivou de uma forma diferente as coisas acontecerem. A forma como o assassinato da Marielle reverbera nessas campanhas também tem muito a ver com, calma, a gente é alvo sim. Quando a gente vai colocar cara a tapa na instituição, quando a gente se elege, a gente é alvo privilegiado sim, negras, lésbicas, etc e tal. Então, isso também renovou, de certo modo, uma energia nos movimentos que era é importante a gente disputar isso. Se existia alguma dúvida de que não era importante disputar a instituição, a gente vê que quando a gente disputa, vão e nos matam. Mas isso também coloca uma série de limites, porque nem todo mundo quer se colocar nesse tipo de risco. Então, foi o caso, por exemplo, da Luísa, que acabou desistindo, não só por causa da Marielle, obviamente, mas também nesse contexto, né? No contexto de a coisa tá ficando um pouco tensa e as pessoas estão ficando um pouco medo, com total razão. Então, é isso. Em 2 anos, mais uma vez, a gente tem toda uma mudança nova e eu tenho dúvidas de que do ano que vem pra frente as coisas se modificam ainda mais. A gente vai ter que saber, talvez, aprender a negociar ou mediar com figuras que a gente jamais cogitou fazer isso. Mas o que eu, mais uma vez, acho interessante é que se tem um movimento, é óbvio que a gente puxa a sardinha pro movimento que a gente pesquisa, né? Mas se tem um movimento que eu consigo acompanhar com alguma constância e consigo ver a capacidade dele de descer do salto e fazer as mediações necessárias quando é preciso, é o movimento LGBT. Não é à toa que, no contexto da nomeação dos novos ministros, me sai lá Tony Reis, né, pela dignidade, falando assim, olha, mas tem que ver que eu acho que essa Damares nem é tão ruim assim, viu? Na verdade, ela falou orientação sexual. Eu falei, gente, mas só no movimento LGBT pra surgir uma pessoa dessas falando que a Damares não é tão ruim assim. Eu falei, gente, você não vê nenhuma feminista. Quer dizer, obviamente teve outras feministas, mas isso existe no movimento. Existe essa... vai ter sempre uma parcela, que é uma parcela que vai estar interessada em mediar, ainda que seja com o demônio, né? Ainda que se for pra mediar com o diabo, a gente vai ter que tirar algum direito LGBT disso daí. Isso é uma idade histórica, né? Que a gente aprendeu de extrair leite de pedra mesmo, né? E isso isso é consistente no movimento. Então você vê essas coisas acontecendo e você fala, pode ser às vezes um pouco antecipado demais a declaração feita, porque existe uma disposição de negociar nesse movimento, né? Isso, no fim das contas, é importante. Pulga, pegando o gancho disso, e pra gente caminhar um pouquinho também pro final da entrevista, me conta agora, então, desses próximos passos, depois do término do seu mestrado, me conta um pouquinho, bem rapidinho, o que você tá fazendo agora no doutorado, e faz o seu merchan um pouco também. Legal. Bom, eu comecei no comecinho do ano passado, no comecinho desse ano, a começar a minha investigação da pesquisa de doutorado, que era o outro lado da bolha. Então, investigado isso, entendido isso, eu falei, mas e o lado de lá? E quem tá contestando, quem tá criticando? Isso foi uma coisa que eu não consegui. Crítica, a oposição ao movimento LGBT, ela aparece na pesquisa de mestrado, mas ela não tem um lugar escolhido para ela, um lugar definido para ela. Porque a ideia era tanta treta dentro que eu falei, vamos ficar nas tretas de dentro. E depois a gente tenta resolver as tretas de fora se der tempo. Obviamente não deu tempo. Eu falei, vamos fazer um doutorado disso daí. Quero entender, a partir dessa arquitetura das redes sociais, que se toda essa coisa estava acontecendo na internet, a gente tinha já momentos do ativismo trans, né? Então, primeira fase, Daniela Andrade, aí depois vem as transfeministas, depois vem Helena Vieira, Sofia Favero. Se a gente entendia que existia até uma diversidade ali, uma certa
certa continuidade da forma como esse ativismo tinha sido feito, como que estava acontecendo as críticas a ele, porque elas apareciam, né? Vez ou outra a gente sabia que tinha um hater que ia lá no perfil da Travesti Reflexiva com um grupo de haters e ficavam comentando. Era uma coisa que acontecia aqui, acontecia acolá, também não acontecia de uma forma tão insistente, de uma forma tão incisiva como tem acontecido hoje em dia, né? Mas acabei fechando a pesquisa de mestrado e falei, vou olhar pro lado de lá da bolha. E a proposta, ela era bem simples. Até hoje a proposta é simples, mas ela vai se tornando cada vez mais complexa, porque o conservadorismo vai complexificando cada vez mais o que tem entendido por gênero e sexualidade, né? A coisa tem se tornado já um monstrengo, né? Mas a ideia originalmente era tentar pensar isso. Como que, então, as categorias que a gente tem formulado aqui, as noções, as estratégias que a gente tem implementado dentro do movimento, têm sido interpretadas por quem? Pelos seus detratores, pelos seus opositores. E aí eu defini de início 3 grupos. Eu defini neopentecostais, principalmente parlamentares pastores, o MBL, o Movimento Brasil Livre e seus seguidores, e até então o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e os seguidores do candidato, os eleitores do candidato. Tentando entender como que esses grupos, e a ideia de 3 grupos tinha um pouco disso, não eram grupos totalmente cindidos, que a coisa, quando se tocava no assunto gênero e sexualidade, ela era meio misturada mesmo, pessoas, elas eram evangélicas, mas também eram seguidoras do MBL, apoiavam o Jair Bolsonaro, ou 2 de 3, ou 1 de 3, como que elas estavam entendendo essa coisa toda. A ideologia de gênero, ela aparecia aí como um fio, isso tudo, né? Porque era uma produção não recente, uma produção que vem aí das encíclicas, mas que tinha recentemente reverberado na Escola Sem Partido, e tentar entender, o que eles estão fazendo do gênero, o que eles estão fazendo da sexualidade, até porque a hipótese da pesquisa, ela parte desse pressuposto de que os grupos conservadores, eles hoje em dia têm, de certo modo, que defender politicamente suas visões, né? Suas visões, ainda que sejam visões de uma sexualidade que pertence ao campo da natureza, e não ao campo da cultura, ou ao campo do divino, e não ao campo do profano. Se até então esses eram valores intrínsecos, valores que não precisavam ser defendidos, porque é a vida como ela é, homens são homens, mulheres são mulheres, XX e XX, XY é XY, hoje em dia eles têm que disputar politicamente isso. O que até então era o que o movimento, principalmente LGBT, feminista, negro, vinham disputando no campo discursivo, né? A disputa pela cisgeneridade se não uma disputa política, epistemológica, para poder classificar, para que, inclusive, o não classificável se torne classificável, né? Se torne, você não é normal, você é cisgênero, né? Você não é tão normal e é trans, é o cis e é trans. Então, a coisa toda se transformou também de uma tal forma com que esses grupos, eles também tiveram que aprender um bocado até para poder criticar, né? Ainda que esse bocado seja pouco. Então, a ideologia de gênero aparece como essa figura, digamos, né? Uma figura que ela é um amálgama de uma série de espantalhos que passa do comunismo, Lula, PT, marxismo, Judith Butler, queer, mas que ela é bastante operativa, nesse sentido de criar uma interpretação do gênero como um perigo, como uma categoria diabólica, como uma ameaça. Então a ideia da pesquisa tem sido essa. Durante esse ano, fiz uma coleta mais de longe de informações, então fiquei focado em fazer um levantamentozinho bibliográfico, em tentar captar algumas informações, algumas percepções da campanha, mas ainda sem fazer muito campo, porque a ideia é tentar fazer, diferente do que eu fiz no mestrado, tentar acompanhar algumas figuras, tentar focar um pouco a pesquisa em narrativas de vidas, principalmente porque eu acho que, do jeito como a coisa tá, a gente entende muitos dos signos que estão sendo disputados, mas o difícil de entender são as coerências, né? O difícil de entender é como que um LGBT, como que um homem trans, como que eu tenho acompanhado, como que um homem trans não só vota em Bolsonaro, mas ele faz campanha ativa pro Bolsonaro. Como? Como que isso faz coerência na cabeça dele? E é isso que tem me interessado em entender. Não só em relação a LGBTs, mas em relação a pessoas não LGBTs também. Então, por isso que o eixo é gênero e sexualidade, porque a ideia é tentar entender como que esses grupos que têm se vinculado politicamente a um espectro conservador, ou fundamentalista, ou liberal, têm agenciado, têm produzido gênero e sexualidade para si e para o debate público. E aí acho que a gente vai encontrar uma série de coisas difusas, assim, que é um pouco de uma percepção mais alargada do mestrado que eu tenho, que é de que, apesar de termos sido muito bem sucedidos em disputar a sociedade, em criar uma disputa de mentalidades na sociedade, obviamente a gente não convenceu toda essa sociedade da disputa que fizemos. E
nem achamos que a gente teria feito isso. Mas de modo que há muita gente que não está convencida pelo movimento LGBT, uma maioria, se a gente puder até arriscar do país, que não está convencida pelo modo como o movimento LGBT pensa a vida em sociedade, pensa o que é democracia, o que é igualdade. Então existe também uma disputa por regimes de verdade, no fim das contas. Essa ideia um pouco Foucaultiana de que o que opera, no fim das contas, é qual é a verdade mais cabível para poder explicar, por exemplo, o meu filho que com 6 anos usa batom, gosta de usar minhas roupas, passa um batom de vez em quando, ele tá se transformando socialmente, porque a sexualidade dele é produzida a partir de uma construção social complexa, que faz com que ele tenha uma série de experiências e a partir disso ele vá modulando o que ele entende por sexualidade, ou tem uma professora lá na escola que tá doutrinando essa menina, por isso que ele tá passando batom. Tem uma coisa um pouco envolve isso, mas isso, enfim, é muito preliminar porque ainda falta o campo, então eu tô falando mais hipóteses do que propriamente conclusões, né? Eu tenho pouca conclusão, mas eu tenho esse interesse que é tentar buscar aquilo que tá para além das nossas categorias de acusação. Então, para além do discurso de ódio que os grupos conservadores promovem, para além da homofobia, para além dessas categorias, o que é que faz sentido? De que forma esses grupos têm produzido gênero, têm produzido sexualidade e têm criado sentidos, têm criado regimes de sentido para eles próprios, né? LGBTs, não LGBTs, porque a coisa ela também é um pouco... Existem algumas alianças que têm operado nisso tudo, né? Eu tenho participado de alguns grupos de WhatsApp para Bolsonaro que tem LGBTs para Bolsonaro. E a coisa, ela não é tão estratificada quanto a gente pode pensar. Eles não são tão segmentados assim. Na verdade, eles são valorizados, em certo sentido. Porque existe uma noção aí atrelada de que eles, para serem LGBTs e votarem em Bolsonaro, eles colocam o que seriam demandas individuais deles em segundo plano para poder colocar o Brasil em primeiro plano. Então, existe uma certa valorização dessa figura LGBT de direita dentro da direita, que é de que, ao contrário dos esquerdistas, que eles acham que tudo é LGBT, que eles têm que ficar brigando só pelas coisas deles, esses daqui, eles estão lutando pelo Brasil. Eles estão pensando o Brasil em primeiro plano. E depois essa coisa de ser LGBT. É por isso que eles votam no Bolsonaro. Então tem uma certa valorização, que você pensa, tá, mas você tá me dizendo isso, mas também tem os caras que querem matar LGBTs. Tem. E eles estão todos convivendo juntos, assim. Porque no mesmo grupo de WhatsApp vai ter aqueles que fazem essa vinculação, que não é uma vinculação descabida, que é de que se votamos num presidente que apoia, cuja plataforma também promove a legalização, a facilitação do uso de armas, e esse mesmo presidente é aquele que promove uma série de discursos homofóbicos e transfóbicos e apoia a violência contra LGBTs, é só juntar Lé com Cré, né? A gente vai poder matar essas pessoas. Esse presidente está praticamente autorizando isso. Essas pessoas convivem junto com as outras mais moderadas, digamos assim, aquelas que pensam, não, mas isso daí ele falou faz tempo, ele falou da boca pra fora, isso daí ele não tá falando sério. E até os LGBTs, que têm produzido uma série de coerências ali também. Falando, não, ele fala isso, mas ele é contra a corrupção, e a minha prioridade é o Brasil, minha prioridade é a corrupção. Depois a gente vê esse negócio de LGBT. E até, isso envolve, no fim das contas, até um modo próprio com que a militância LGBT também aprendeu a conviver, aprendeu a produzir família, a produzir afeto, a produzir reconhecimento, e que isso não é hegemônico entre LGBTs do Brasil todo. Pode parecer, é uma constatação simples essa, mas me parece que ela vai ser cada vez mais relevante, que é de que o movimento LGBT, ele lutou para que os LGBTs pudessem sair à luz do dia, ser reconhecidos como tais, sem precisar ser violentados, sem precisar ter sua dignidade ferida, ou seja, lutou para que os LGBTs tivessem liberdade, e essa liberdade implicava, inclusive, discordar do movimento LGBT, em certo sentido. Então é o que tem acontecido um pouco, são LGBTs que eles vivem suas vidas LGBTs com maior ou menor vulnerabilidade, porque também não dá pra gente só apostar que LGBTs que votam em Bolsonaro são aqueles que ascenderam a uma camada social mais alta, ou são os brancos, ou são a elite. Não necessariamente, tem gente que passa uma série de vulnerabilidades, mas ainda vê sentido na plataforma de Bolsonaro, e a gente vai ter que conviver com isso. Eu lembro que durante as eleições uma jornalista me ligou perguntando sobre como que o movimento LGBT tem encarado todas essas eleições e tudo mais, e lá para Santas ela me perguntou, mas o movimento LGBT, ele aceita bem a direita LGBT? E essa, você sabe que é uma pedra no nosso sapato. A gente, pelo menos, desde quando eu comecei o meu mestrado, era muito nítido a dificuldade que o movimento LGBT tinha de aceitar figuras de direita, figuras que se diziam conservadoras e LGBTs, né? A gente teve aqui, eu chego a escrever isso na dissertação, o caso do Tami Miranda com a Luísa Copíters, há um debate entre os dois na Roosevelt, que era esse debate, né? Um debate sobre a campanha de direita e a campanha de esquerda LGBT, mas tudo também feito em termos com que a campanha do Tami era uma campanha bem diferente da campanha da Luísa, uma campanha pouco envolvida com o movimento social. Isso foi muito apontado, então, shade ali
ali em tudo aquilo, né? E fala, Tami, você tá por fora, você tinha toda uma troca ali de afetações e tudo mais. Então, quando ela me perguntou isso, eu tive que responder a verdade, que é não, o movimento LGBT ele não tem uma facilidade com aceitar figuras de direita, mas eu acho que ele vai ter que aprender a ter essa habilidade de dialogar com essas figuras, porque quando você ganha um presidente de direita e quando um congresso se torna ainda mais direita, o que acontece é que a direita pauta o debate público. Então a gente não vai conseguir ignorar por muito mais tempo o Fernando Holliday. A gente não vai conseguir ignorar por muito mais tempo os próximos LGBTs que vierem aí com uma plataforma de direita, sob o risco do próprio movimento LGBT se tornar isolado e de um novo movimento LGBT, esse conservador, esse poder florescer como já tem, de certo modo, florescido. Não tem sido incomum você encontrar pessoas LGBTs que já estão pensando nas próximas eleições, estão vinculadas ao direito a São Paulo, aqui em São Paulo, ou a coletivos conservadores, ou a think tanks. Tem uma série desses LGBTs agora vinculados aos think tanks que estão criando grupos e coletivos LGBTs, Então a coisa, eu imagino que ela vai bombar daqui pra frente. E a gente não pode se dar o luxo de passar esses giz, assim, e falar que é só até aqui, né? Daqui pra frente, isso já não é mais movimento. Tem um interesse específico em entender esses engajamentos LGBTs, mas tem um interesse um pouco mais amplo, que é entender esses engajamentos conservadores sob a chave do gênero e da sexualidade. Porque são debates que vão aparecer, né? A gente tem aí a ministra já colocando o pé na questão do aborto, né? Falando, não vai ter. E isso vai ser uma toada, né? Esse governo, ele foi eleito, inclusive, para poder promover uma agenda anti-gênero, né? Então, esse debate ele não vai ser excluído da agenda e a gente vai ter que ter uma percepção um pouco mais cuidadosa do que a nossa produção de categorias de acusação. Não digo que elas não são importantes, né? Não é o caso de, não, agora a gente vai passar a mão no nosso opositor e agradecer pela oportunidade, não é isso. Mas a gente não dá pra gente só insistir nisso, a gente já vê que isso tem uma limitação também. Isso também já é uma avaliação que tem aparecido aí, as pessoas têm sentido que não vai dar muito tempo pra gente fingir que esse governo não existe e que nada disso existe, né? A gente vai ter que encontrar alguma saída. Então, a proposta do doutorado, ela tem um pouco dessa aflição, que mais uma vez eu tento textualizar numa pesquisa acadêmica, que é a aflição de entender o que vai ser da gente daqui pra frente, né? Muito rico, querido, muito interessante. E já tô, assim, querendo que você termine essa pesquisa pra gente gravar um novo episódio só sobre ela. Eu super volto, e eu tenho certeza que o canal vai durar longos anos, a gente vai ter mais papo ainda. Assim espero. Tomar. Acho que é isso, Bulga. Você sente, agora abrir um momento, se tiver alguma coisa que você sentiu que esqueceu de falar, ou você quer divulgar algum trabalho seu, alguma coisa, um artigo que você publicou, um curso que você tá dando, fazer um merchan aí, esse é seu momento. Eu vou fazer merchan sim, viu? Merchan Faz, do bicha. Curso que eu vou dar com a Paulinha. Eu e a Paula Alegria, doutoranda também na antropologia da USP, orientanda do Júlio. Que é maravilhosa e já quero também um episódio com ela. Por favor, chame a Paulinha, porque ela é maravilhosa e ela dá-se com secundaristas também no debate de gênero e sexualidade. É uma pesquisadora incrível. A gente tá bolando um curso que vai ser, já tá aprovado, só falta agora partir para divulgação. Um curso de extensão na FEFELESH mesmo, que começa agora em março, pegando toda essa conversa que a gente teve aí, um pouquinho mais de trás, começa lá nos 80, com a chave movimento LGBT e feminista. Então a gente parte aí desses modelos já caminhando para os processos de democratização, faz esse catadão aí de tudo que aconteceu nos últimos 20 anos e chega até os dias atuais com esses desafios, conservadorismos, Bolsonaro e tudo de mal que tem pela frente. Começa em março e vai até o comecinho de abril. Eu vou divulgar quando assim, sair as datas certinho, eu divulgo nas redes. Massa, que aí a gente compartilha no canal também. É isso então, obrigado, querido. Foi um prazer conversar contigo e tchau, tchau. Eu que agradeço, Tio. Foi uma delícia. E vida longa ao canal. Esse foi o nosso terceiro episódio. Se você gostou, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigas e amigos. Até o próximo episódio.